E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Abel, eu sou graduando aqui na área de Engenharia de Transportes pela FT e eu vou mostrar aqui para vocês um projeto estatístico de como que a gente pode criar função do zero de como calcular o desvio padrão. Então, a gente vai poder calcular tanto o desvio padrão populacional quanto o desvio padrão amostral de um dado, de uma amostra. Então, de um conjunto de dados, na verdade, né? Então, praticamente, então, a gente vai fazer isso com Python, beleza? Dá para fazer isso com a linguagem R, mas ela é muito mais natural, porque ela é uma linguagem estatística, né? Então, a gente vai começar com Python, porque o intuito é mostrar para vocês todo o raciocínio por trás de como se criar uma função. Então, o que será feito, né? Praticamente, a gente vai fazer, por meio de funções e lógica de programação, uma função que calcula por meio desse conjunto de dados, né? Que é nos dado, tanto o desvio amostral quanto o populacional. E sem depender de muitas funções nativas do próprio Python. Praticamente, a gente vai utilizar muito mesmo o básico de conhecimento em algoritmos e estruturas de repetições, como criar uma função mesmo. Vocês vão ver que é bem mais simples do que a gente acha que deve ser, né? Principalmente se você já teve algum contato com alguma outra linguagem, você vai ver que não é um bicho de sete cabeças. Algumas observações que eu tenho que fazer para começar a fazer esse projeto, né? Então, basicamente, a gente tem que ter uma noção do critério de escolha. Então, o que é isso? Eu quero que, dependendo do valor, por exemplo, a gente vai trabalhar com booleano, né? Então, verdadeiro e falso, 0 e 1. Então, eu adotei um critério de parada, de início, que a partir de 0, eu vou calcular o desvio padrão populacional. Se for qualquer valor diferente de 0, ele vai calcular o desvio padrão amostral, tá bom? E aí, para criar essa lista, que a gente vai precisar do conhecimento de listas nesse caso, eu vou utilizar a biblioteca Random. E dentro da Random, eu vou utilizar a Randint. Então, eu vou criar listas aleatórias, tanto de dimensão aleatória quanto de conjuntos aleatórios. Eu não vou nem definir ali a dimensão exata. A dimensão também vai variar de acordo com o que a própria função random decidir. Então, beleza. O que é o desvio padrão populacional? O desvio padrão populacional, ele é isso aqui que a gente está vendo aqui. Eu vou até mostrar aqui. Esse desvio padrão populacional, a gente vai ter aqui o que a gente chama de cálculo de diferença de quadrado, né? Então a gente vai ter aqui a somatória desse cálculo de diferença de quadrado, dividido pela quantidade da amostra, né? E isso tudo aqui pela raiz quadrada, sendo o x o valor individual, o x barra a média dos valores e o n que eu falei, o número de valores. E o desvio padrão populacional, como eu falei antes, a gente vai chamar dentro da nossa função de desvio PP. E dentro desse desvio PP vai ter uma lista de valores. Aqui o S, ele é o desvio padrão amostral. Qual a diferença maior entre o populacional e o amostral? É esse N menos 1 aqui. Enquanto aqui está dividido por N, aqui vai ser dividido por N menos 1. E a gente vai chamar ela de desvio PA, também de acordo com uma lista. Beleza, agora para conseguir calcular o desvio, tanto populacional quanto amostral, eu preciso da média aritmética. A média aritmética a gente vai precisar calcular através dessa fórmula aqui. Então, a soma de todos os termos dividido pela quantidade deles, dentro dessa lista, né? Então, beleza. E também vou precisar saber fazer uma função para calcular a diferença ao quadrado. Então, tanto no desvio padrão populacional quanto amostral, isso é idêntico. Então, a única coisa que vai diferenciar um do outro é o que se vai ser dividido por n ou por n menos 1. Então, a gente pode criar sim uma função disso e aí adotar tanto para desvio padrão amostral quanto populacional. Tá bom?
Então eu vou mostrar aqui para vocês como que fica no... Eu vou entrar pro Colab e vou mostrar para vocês como é que fica isso no código, tá bom? Eu já volto. Beleza, pessoal, eu já tô aqui no Colab, então se você ainda não entrou, entra no seu Colab, abre a pesquisa do Google, digita Google Colab, e se você tem uma conta no Gmail, você consegue programar em Python já de forma muito fácil. Vai aparecer uma telinha para você abrir um novo notebook, mas qualquer coisa eu vou deixar o link aqui na descrição para você acessar de forma mais fácil, tá bom? Então, basicamente esse aqui é o nosso código. Claro que tá cheio de função que vai retornar. E agora a gente vai rodar aqui. Olha aqui, a lista que foi gerada pela própria função random foi essa lista enorme aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Beleza, essa foi a lista que foi criada. Eu quero saber quanto foi o desvio padrão populacional. 12. E o amostral, 12,75. Beleza, agora todo esse código aqui, o que ele quer dizer, né? Bom, praticamente, como eu falei no começo lá nos slides, eu chamei a função random, dessa biblioteca, né? Dentro da biblioteca eu chamei o randint. Então, o randint, ele faz para mim um número aleatório. E dentro desse número aleatório, eu quero um intervalo, eu quero que seja entre 1 e 10. Então, entre 1 e 10 ele vai pegar números aleatórios ali. E entre 10 e 20 também. Então, o que eu vou fazer? Eu quero criar essa lista. Então, essa lista 1, essa lista 0 praticamente serve apenas para eu chamar o meu início e o meu fim. O início, que é o lista 0, índice 0, então ele vai começar o meu range a partir do número aleatório gerado. Então, no caso, ele começou a partir de 2 aqui, nesse caso, né? Aí agora, no caso do próximo, até onde que ele vai parar, ele vai ser determinado pelo 1, pelo lista 0, índice 1. E se a gente ver aqui, ele parou no 18, 19, para ser sincero, por causa que aí, por conta do range, ele sempre vai parar um anterior. Ele nunca para certinho. É um critério de parada dessa função range. E aí eu quero que ele faça de 1 em 1. Então ele começou em 2, foi 3, foi 4, foi 5, foi 6, 7 e assim por diante. O t é o critério de escolha, como eu tinha falado. Então se eu estou começando com t igual a 0, e aí depois pode ser t igual a 1, t igual a 2, qualquer coisa diferente de 0. O meu critério foi t igual a 0, vai ser o desvio padrão populacional. O t diferente de 0 vai ser o amostral. Beleza. Então, essa M1 aqui, ela é uma função, que dentro dessa função vão ter valores dessa função tipo desvio P. Então, essa função tipo desvio P, ela vai exatamente calcular o tipo de desvio, se vai ser o padrão populacional ou amostral, de acordo com o critério de escolha. Aqui eu peço para ele me mostrar justamente tanto a lista gerada pela função ranging, quanto também o desvio padrão populacional. E depois eu escolho um outro valor de critério de escolha, né? Coloquei 1, podia ser 2, podia ser menos 1, qualquer coisa diferente de 0. E aí aqui eu vou pedir de novo para retornar dentro dessa função tipo desvio. Então, aqui nesse caso vai ser o desvio padrão amostral, porque já é diferente de 0. E aí ele vai mostrar para mim o desvio padrão amostral. Agora, como é que a gente calcula essa função de decisão? Beleza, é engraçado. A gente tem que criar essa função, tipo desvio P. E esse par é o argumento da função. Desse argumento da função, eu vou ter duas coisas, a lista e o tipo. O tipo é exatamente o critério de parada. Então, o tipo 0, se for tipo, se o t que está aqui em cima for igual a 0, eu vou descalcular o desvio padrão populacional. Agora, se for qualquer coisa diferente de 0, ele vai calcular o desvio padrão amostral. O lista é exatamente a lista gerada. Então, eu vou retornar
eu vou pegar esses dados da lista gerada e vou colocar aqui também na minha função, para eu conseguir calcular o valor de lista no desvio padrão populacional ou amostral. Aí, como que a gente calcula a média aritmética? Porque é importante a gente saber a média aritmética, como eu tinha falado no slide anterior. Faz parte do processo lá, tá o x barra. Como que a gente calcula uma função disso sem depender de uma função própria do Python? A gente cria uma função chamada MA, que é média aritmética, em que a gente vai criar um contador aqui, que ele vai atribuir os valores da lista sucessivamente. Esse valor de n é justamente para calcular a quantidade de elementos. Então, a gente calcula por meio da dimensão. Então, quantos elementos tem naquela lista. Então, a função len de lista vai me retornar exatamente quantos elementos tem naquela lista. Aqui, eu crio uma estrutura de repetição, for. Então, o for, ele, diferente do while, ele vai pegar ele vai percorrer toda a lista. E esse i é justamente o índice. Então, o índice daquela lista, o que eu posso fazer com ela? Eu posso pegar a minha soma e sempre atribuir soma mais o valor de i. Então, o que basicamente vai acontecer? Essa variável soma, ela vai pegar todos os valores daquela lista sucessivamente. Então, ele vai pegar o valor de 2, depois vai somar com o valor de 3, vai somar com o valor de 4, 5 e assim sucessivamente, até ter somado todos os valores juntos, como é uma média. E aí no final disso, ele vai dividir pelo valor de n, que é a quantidade de elementos. E aí ele vai retornar para mim o total, que eu armazenei aqui nessa variável. Agora, o que é essa função SQD? SQD é aquela diferença, a diferença de quadrado. Então, você vai descontar a média menos o elemento daquela lista sucessivas vezes. E depois você tem que elevar ao quadrado. Então, você vai fazendo esse processo repetidas vezes. Se for uma quantidade muito grande de elementos, isso pode cansar. Então, o computador ele faz isso de forma muito mais rápida do que a gente. Então, isso é muito interessante. A gente vai ter aqui essa função, que é o cálculo da diferença, em que basicamente eu vou ter uma média, que essa média eu vou pegar da média aritmética, porque eu preciso dela, porque eu tenho que subtrair isso de cada elemento depois. E aí eu de novo vou utilizar o mesmo artifício. Então eu vou pegar essa soma e vou colocar como 0, e eu vou sempre atribuir dentro dessa variável soma os elementos que estavam naquela lista. Então, o valor, vamos fazer de novo, o valor 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a média, subtrair o valor de 2, e aí eu já vou ter um conjunto, e levar ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, várias vezes vai se repetir esse mesmo processo. Aí, aqui, essa estrutura de repetição, é o que eu falei, a gente vai percorrer a lista de acordo com o índice i. Então, eu vou armazenar dentro de soma o valor daquele índice menos o valor da média. Isso tudo elevado ao quadrado. E aí eu vou pedir para ele retornar o valor de soma, que é essa variável aqui, que no final eu vou ter todo o processo. Então, ele vai repetir isso várias e várias vezes, até que eu consiga ter a diferença entre a média e os elementos total. Então, beleza, a gente tem já essa função aqui que calcula. Agora, como é que a gente calcula o desvio populacional? O desvio padrão populacional, a gente vai criar uma função chamada desvio pp. Aí, aquela lista que a gente gerou aleatoriamente, ela vai para cá, como está pedindo aqui. E aí, o que vai acontecer? A variável soma, só que isso aqui já são várias variáveis. Então, essa soma aqui é diferente dessa soma daqui, que é diferente da soma daqui. São escopos diferentes, como a gente diz. Então, basicamente, eu vou pegar... O que eu preciso? Eu preciso pegar aquela função que calcula a diferença e atribuir a minha lista. Aí, depois de atribuir a lista, eu vou ter o n, que eu preciso calcular, porque lembra que eu tenho que dividir por n, a diferença entre a populacional e a amostral,
é porque a populacional eu divido por n e a amostral eu divido por n menos 1. Aí, no final disso, eu vou ter que a soma será o total vai ser a soma dividido pelo número de termos daquela lista. E no final, o desvio padrão populacional vai ser o total pela raiz quadrada. Esse xi menos a média, isso aqui é aquela SQD. Então, isso aqui ele acontece tanto no desvio padrão populacional quanto no amostral. E essa é a principal diferença. Então, isso aqui será o que vai acontecer com a SQD. Então, por isso que eu tenho que chamar ela e depois dividir pelo número. E aí, ao final de tudo, tirar a raiz. Enquanto que na amostral, eu repito o SQD utilizando a função da média, tá vendo? É sempre o valor do individual daquele elemento da amostra menos a média. E aí dividido pelo número de elementos, sendo que antes disso tem que ser elevado ao quadrado. Não se esqueça disso. Então isso tudo é muito importante da gente lembrar. Aqui no final, a diferença entre um e outro é que um vai ser dividido por n, outro por n menos 1. Não esquece disso. Vou voltar para lá. E certo, aí como que a gente calcula o desvio padrão amostral? É de forma muito parecida. Então a gente vai ter que calcular a diferença, pega a nossa função que a gente criou, que é criar aquela diferença, que é, de novo, subtraindo o valor do elemento menos a média, isso elevado ao quadrado. Isso vai ser feito repetidas vezes, por isso que faz sentido criar uma função para isso. E aí, de novo, o n vai ser exatamente o tamanho daquela lista. O total vai ser a soma n menos 1. Então, a gente calculou aquele elemento antes, era dividido por n no populacional, no amostral vai ser dividido por n menos 1. E o desvio padrão, aqui, PA, desvio PA, aí, dentro disso aqui, a gente vai ter o desvio padrão populacional não, desvio padrão amostral. E aqui igual, a gente tem que também tirar a raiz, como a gente não pode esquecer. Então, aqui se pode ver, a gente pode fazer rodar esse mesmo código várias e várias vezes. E ele sempre vai gerar um valor diferente. Isso é muito legal, porque a lista ela é gerada de forma aleatória pelo computador devido a essa função random. A gente não tem que ter o trabalho de ter que ficar criando uma lista. Se ela é viciada ou não. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu vou deixar esse código na descrição também, para quem quiser futucar, quem quiser mexer um pouco nele, poder mexer nas variáveis e tal, ver o que acontece. Eu vou deixar na descrição. E qualquer dúvida que surgir, pode entrar em contato comigo pelo meu e-mail ou também pelos comentários aqui do YouTube, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Foi um pouco extenso, mas é porque isso aqui já é algo mais estatístico, mais rebuscado. Mas para vocês verem que dá para criar sem depender de uma função necessariamente do Python. Você criar justamente com raciocínio. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então é isso. Falou!